Shalom, graça e paz. Deus abençoe a todos os discipuladores do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Deus abençoe aos discípulos do Ministério Internacional de Jerusalém. Vamos para um reforço. Esse assunto já foi apresentado a vocês, mas é bom a gente reforçar. Vamos entrar com novos vídeos de reforço para todos estarem mais conscientes do que Deus requer de nós. Meditar na palavra de dia e de noite. Então, cada discípulo do nosso ministério tem o dever de estudar, de ler 3 capítulos diários. Um pela manhã, meio-dia, depois do almoço, enquanto descansa o almoço. E o 3º capítulo à noite, antes de dormir. Então, cada discípulo, lendo 3 capítulos por dia, logo que a Bíblia tem 1189 capítulos, esses discípulos que cumpriram o propósito de 3 capítulos por dia estarão lendo a Bíblia em um ano. E para melhorar ainda a nossa contínua presença do Senhor Jesus em nossa vida, precisamos também um discipulado de excelência, pois o Senhor Jesus deixou escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide e fazei discípulos. É claro que esses discípulos devem ser feitos através dele mesmo, que é a palavra, porque a palavra é o verbo, Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verbo quer dizer palavra. Então, Jesus é a palavra, o nosso discipulado não poderia ser de outra maneira. Abrir o livro santo, a Bíblia, e capítulo por capítulo nós iremos a cada dia estar assim bem apegadinhos com Jesus, porque Ele é a palavra. Então, em Gênesis capítulo 1, nós encontramos o Senhor criando o universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aqui nós vemos o Senhor no versículo 3 dizendo, então Deus disse, haja luz. Quando o Senhor diz haja luz, apresenta-se aí. Quando Deus fala haja luz, aqui está se apresentando Jesus. A criação foi feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Jesus, a palavra, quando ele diz haja luz, Jesus está se apresentando aqui. O Pai idealizou tudo. Abre a boca, quando fala, é Jesus. E o Espírito Santo já se apresenta também aqui. No versículo 2 desse capítulo 1, diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Pensou que coisa maravilhosa? Pai, Filho e Espírito Santo, Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. E aí nós vemos o Senhor dizendo no versículo 3, haja luz, e ele diz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Aqui nós já estamos vendo o primeiro dia. Primeiro dia, o Senhor falou que deveria haver luz e separou a luz das trevas. Vocês devem entender que o Senhor separou a luz das trevas. Então, trevas com luz não se combinam desde o princípio.
Aproveite logo para fazer a aplicação, para estar praticando isso na sua vida ou em nossas vidas. Nunca está misturado com as trevas, não dá. Você é a luz do mundo, você recebeu Jesus, vós sois a luz do mundo, o Senhor Jesus falou, quando esteve aqui na terra, que nós somos a luz do mundo. Então aproveite para aplicar isso na sua vida, devemos aplicar isso em nossas vidas. Nada de mistura com as trevas. Onde nós chegarmos, tem que ter luz. Chegar na casa da sua vizinha, tem que ter luz, você tem que brilhar. Chegar na casa da sua colega de faculdade, você tem que brilhar, você tem que ser luz. Porque é isso que o Senhor quer. Chegou a luz, acabou, as trevas têm que sair, tem que ter a separação. Isso é desde o princípio. Se na sua faculdade, você é a luz, as trevas têm que sair. Você brilhar. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 13 e versículo 14 fala que nós somos a luz e que somos o sal. Mas nesse momento estamos revendo a parte da luz. Você é luz. Veja como você está. Se você chega e continua trevas, então não está brilhando. E nós vemos depois, no versículo 6, o Senhor dizendo: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento de céus, e houve tarde e amanhã do segundo dia. Nessa separação de águas e águas, segundo os estudiosos, a parte da água que ficou acima do firmamento é uma bacia aquática, que só foi desfeita no dilúvio. Lá adiante nós vamos ver isso. Essa bacia aquática que desce como chuva e inunda toda a terra. Lá, a partir de Gênesis 6, nós vamos falar do dilúvio, mas já estamos um pouquinho distante disso, né? Mas eu quero lembrar para você que essa água que está em cima do firmamento era uma bacia aquática, que hoje já não é mais. Hoje a água sobe em forma de vapor, as águas dos rios, dos mares, e formam as nuvens, que também é água, mas já é diferente do que era no princípio. No princípio era uma bacia aquática. Segundo os estudiosos, é claro, né? Aqui a Bíblia não está explicando o que é bacia aquática, mas os estudiosos, teólogos, dizem sobre isso. Depois que o Senhor fez separação de águas no firmamento, as que ficaram em cima, as que ficaram embaixo, ele disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom, muito bom. Ele não diz aqui muito bom, ele diz no final, quando ele faz o homem e a mulher. Mas aqui eu estou dizendo muito bom, porque é muito bom a gente ver as águas, mesmo que não está escrito aqui, mas todos sabem como é maravilhoso a gente apreciar as águas do mar, os rios. Então Deus fez e disse: isso era bom. E aí você vê que quando puxa a porção seca, aparece a terra, não é isso? Quando puxa as águas, aparece a porção seca, que é a terra. Vamos prestar atenção a tudo isso, porque se você não acreditar no que está escrito aqui, não precisa também falar mais de Jesus. Porque tudo isso que está escrito aqui em Gênesis é a base de toda a Bíblia. Sabemos que se não teve tudo isso aqui, também não teve Jesus. Se isso aqui não é verdade, Jesus também não é. Porque não vamos chegar no momento em que ele faz o homem, né? Estou me precipitando. Quando ele faz o homem e a mulher. É claro que se não houve o primeiro Adão, também não haveria o segundo. Então aqui é a base de toda a Bíblia. Ou você crê nisso aqui, ou você deixa de pensar que esse livro de Gênesis é mitológico, deixa de pensar isso, não é mitológico, não é literário. Gênesis não é poético, não é uma poesia. Gênesis não é
uma poesia. Mais uma vez eu repito, Gênesis é um livro histórico. Gênesis é um livro apologético. É a defesa da nossa fé. Ou nós cremos nisso aqui, como um livro histórico, como uma história que Deus está contando a Moisés, e ele deixou tudo escrito aqui. Deus passou tudo isso para Moisés. E ele fielmente escreveu. Em muitos momentos inspirado e outros momentos ditado. Teve parte desse livro que foi ditado. Deus ditando para Moisés e Moisés escrevendo. E outra parte foi sendo pela inspiração que ele deu na mente de Moisés. Então já estamos aqui vendo, Deus viu que era bom, não foi? E disse Deus que a terra produza relva. Depois que Deus separou as águas e apareceu a terra, ele agora diz que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Aí Deus agora vai trazer aquelas frutas que é alimento do homem antes do pecado. Pronto, já fez aqui, já disse, produza relva, erva que dê semente e árvores que dê frutos, árvores frutíferas que dêem frutos segundo a sua espécie. Já está preparando todo o ambiente aqui para o homem, né? E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, tudo cuja semente estava nela conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, e amanhã o terceiro dia. E disse Deus: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiro no firmamento dos céus para iluminar a terra. Vocês veem que essa luz aqui é diferente dessa que o Senhor diz aqui no versículo 2 desse capítulo 1 de Gênesis. Aqui, essa luz não é a mesma do sol. Lembre-se, nessa luz aqui se fundamenta tudo. Tudo foi feito porque o Senhor primeiro colocou a luz, e as demais coisas que ele está fazendo é porque primeiro tinha vindo essa luz, que alguns teólogos falam em relação a essa luz totalmente diferente da que está no Sol, da que está na Lua. O Sol tem a sua luz própria, né? A Lua tem a luz emprestada, mas todos esses luzeiros aqui tinham outra finalidade. Esses luzeiros tinham a finalidade de através deles, ter a noite, o dia, ter sinais para as estações, para os dias do ano. Então, a importância do Sol, da Lua, tem a ver com as estações do ano, com os dias do ano. E essa primeira luz que foi dita aqui, logo no versículo 3 desse primeiro capítulo, se refere a deixar um ambiente propício para gerar tudo através da luz. Tudo foi gerado através dessa luz. Se não tivesse essa luz, não poderia ser gerado tudo que você já viu, que nós já vimos aqui. Então, assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazer separação entre luz e trevas. Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E agora Deus disse que as águas sejam povoadas. Depois do quarto dia, Deus já vai fazer agora as coisas do quinto dia, né? Que as águas sendo povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos,
multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Depois de Deus dizer tudo isso, ele diz agora, houve a tarde, amanhã do quinto dia. Então vemos aqui os animais marinhos, tudo que se move sobre as águas, no quinto dia. Preste atenção. É isso aqui que está sendo dito, quinto dia, não é um dia com 1000 anos ou com 1 milhão de anos. É como está hoje, como estamos hoje, 24 horas. Porque senão Deus não ia dizer, no final de tudo isso, que era para o homem descansar no sétimo dia. O homem ia descansar no sétimo dia se um dia valesse 1000 anos, ou se um dia contasse 1 milhão de anos. Por aí você pode entender que lá adiante nós vamos ver Deus dizendo que é para guardar o sábado, guardar o sétimo dia. Se é para guardar o sétimo dia, como é que um dia teria 1 milhão de anos? Um homem passaria 1 milhão de anos descansando? Ou como é que um dia tem 1000 anos? Poderia? Então, vocês podem tirar isso da cabeça. Se alguém está pensando isso, a Bíblia está falando, o que Deus está falando é isso como Ele está falando. Não se pode acrescentar nem diminuir. É um dia normal, porque se não fosse normal de 24 horas, Deus não mandaria a gente descansar no sétimo dia. Ou seja, o sétimo dia. No princípio, Deus escolheu um dia, e o sétimo dia, sábado, significa descanso, e recebeu o nome de sábado. Mas hoje, Jesus Cristo já ressuscitou, e o nosso sétimo dia é o domingo. O nosso descanso é o domingo. E se por acaso a gente entender de guardar o sábado, literalmente, estaríamos sendo contra os ensinos que Deus está trazendo aqui, pelo fato que se eu guardar o sábado, eu vou ter que trabalhar no domingo. Porque Deus disse que era 6 dias para trabalhar e um dia para descansar. Então, não adianta a gente querer correr da realidade, do que Deus diz. Deus diz, é sétimo dia. Sétimo dia não quer dizer que tem que ser o dia de sábado, literalmente. É o dia que você parar para descansar. E como Jesus ressuscitou no domingo, nós escolhemos o domingo para estarmos fazendo o nosso sétimo dia, para estarmos descansando. Mas não para você ficar o dia todo somente fazendo os trabalhos que foram acumulados depois de você trabalhar a semana toda, principalmente as mulheres fora de casa, acham que no domingo é o dia de estar cuidando dos trabalhos que ficaram acumulados. Não foi isso que Deus disse. É descanso, é leitura da palavra, é visitar alguém que está necessitando de uma visita, é estar mais tempo com Deus no lugar secreto, é estar mais tempo com a família, é um dia diferente. E mais tempo também em comunhão com os irmãos no templo. Não esquecer do que o Senhor falou em Hebreus 10, 25. Não se apartar da congregação. Se é um dia que você não pode se apartar da congregação, é justamente esse dia que nós tiramos para descansar, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Estamos tirando algumas lições aqui de Gênesis, né? Gênesis capítulo 1. Então, sejam fecundos, o Senhor falou, não foi? Quando chega no versículo 23 desse primeiro capítulo de Gênesis, ele diz que houve a tarde e a manhã do quinto dia, depois de encher as águas de animais, de seres vivos. E agora, quando chegamos no versículo 24, Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. Veja que aqui no versículo 20, ele falou nas águas, e aqui no versículo 24 ele está falando na terra. Seres vivos, ele diz que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie. E assim aconteceu, como Deus disse. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, conforme a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E disse Deus: façamos o homem
o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo domínio sobre os peixes do mar. Quando se trata de domínio, não quer dizer que você vai ter que estar maltratando os animais, subjugando os animais com perversidade, com peso excessivo sobre eles. Quer dizer que você vai conhecer, dominar, conhecer. Você só domina uma coisa quando você conhece. Por isso mesmo que eu estou começando pelo livro de Gênesis. Nós vamos chegar no momento que vamos entender que aqui começa o Evangelho aqui em Gênesis. E por isso não podemos menosprezar a Bíblia de alguns livros, só escolher aqueles que a gente gosta. A gente vai estar estudando de Gênesis a Apocalipse. Um capítulo por dia no discipulado e 3 capítulos por dia, particularmente em nossas casas. Então, aqui nós temos domínio sobre os peixes, sobre as aves, não é? Vamos dominar os animais que rastejam da terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Então, nós somos diferentes. Todas as outras coisas Deus criou pela palavra. E nós fomos criados pelas suas mãos, a mão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz isso. Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. E o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou-lhe e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra, sujeitai-vos. Não se esqueça que a terra, ele manda encher porque a terra está vazia, tá? Hoje você não é obrigado a estar gerando a quantidade de filhos que os primeiros homens na terra geraram. Hoje nós sabemos que a terra já está povoada. Então não tem nenhum problema se você tiver somente 2 filhos, não pense que isso é pecado. Se tiver somente 1, se tiver somente 2, não é pecado. Contanto que você não use maneira de evitar que venha prejudicar a sua saúde. Porque Deus fez de você e de mim templo do Espírito Santo. Tem que saber que maneira que vai fazer esse evitar. Você evita de uma maneira que não prejudique o corpo da gente, porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas não é pecado se você não tiver mais uma porção de filhos, porque a terra já está povoada. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Olha para aqui a alimentação que Deus deu para o homem logo no início, antes do pecado. Ele dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. Bem, no versículo 29, eu ligando uma coisa com o outro, não deu para fazer a separação. Você não vai entender se eu não repassar isso aqui. No 29, ele está falando do alimento do homem. Todas as árvores que haja fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, para o homem. Versículo 29 do primeiro capítulo de Gênesis. Para os animais, é o versículo 30. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. Deu para fazer diferença? No versículo 29 está falando do alimento do homem antes do pecado. E no versículo 30 está falando do alimento dos animais. O homem, lembre que, segundo nossos estudos no colégio, a gente diz que nós somos animal racional. Mas aqui na Bíblia nós somos imagem e semelhança de Deus. E assim aconteceu. Deus viu que tudo
tudo o que havia feito, e esse que era muito bom. Aqui Deus diz muito bom. Para mim tudo foi muito bom, mas Deus é que destaca. E se ele destaca é porque é muito, muito bom mesmo. Depois que ele fez o homem, ele diz muito e muito bom. Então todas as coisas foram feitas e todas as coisas foram boas, mas depois que o Deus fez o homem, olhou a sua imagem, a sua semelhança, ele viu que tudo que havia feito, e esse que era muito bom, houve tarde, manhã do sexto dia. Esse é o primeiro capítulo de Gênesis. Eu quero lembrar mais uma vez a você que Adão não é historinha, não é uma historinha de carochinha. A presença de Adão aqui não é mito, não é literário, não é poético, é uma história que sem esse Adão aqui, nada do que você vê na Bíblia poderia mais ser apreciado. Porque o Adão aqui, que é claro que nesse capítulo 1 Deus fez, no capítulo 2 ainda vai falar um pouco sobre o homem, ainda sem pecar, mas quando chegar no capítulo 3, que o homem peca, aí a razão de toda a Bíblia. Porque tudo após o pecado foi Deus fazendo todo o processo para a redenção do homem. E culmina em Jesus, quando ele chega e vai para uma cruz que dá o seu sangue, ali ele está fazendo o renovo, ele trazendo um novo homem em Cristo. Nós somos novas criaturas, então agora passamos a ser filhos novamente, porque perdemos a filiação no momento que pecamos. Não chegamos no capítulo, é no capítulo 3, mas a gente perde a filiação, e por conta dessa parte aqui, dos 3 primeiros capítulos da Bíblia, onde Deus faz um homem e explica tudo sobre o homem, depois quando o homem peca, teve que vir um segundo Adão. Então, se não tiver verdade nisso aqui, você pode tocar fogo na Bíblia. A verdade é essa, que a Bíblia começa o Evangelho em Gênesis. É Deus em busca do homem para redimir, para voltar para ele, através de uma promessa de Gênesis 3,15, que ele diz que haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aí já está o proto-evangelho. Mas ainda estou no capítulo 1, só estou dando um toquezinho para vocês para saber que é importante estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porque toda a Bíblia é verdade. É verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Ela é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Então, amemos a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.